Boa, Carla. 555, essa aí eu peguei. Gente, muito obrigado, Carla. Obrigado também o meu professor e mentor, mestre Jupiara Menezes, no qual tenho a honra hoje e o privilégio. Cara, eu ainda estou me acostumando, tá, Jupi? Falar com você todos os dias, eu ainda estou me habituando, porque você é um cara que eu sempre via muito longe. E eu queria que você soubesse disso, porque eu acredito que esse momento que a gente tem todos os dias... Você vai conseguir, só interrompendo, não sei se você vai conseguir se acostumar. Eu conheço há mais de 20 anos, até hoje eu tenho honra de quando ele passa vários minutos conversando comigo e eu sempre tenho alguma coisa para aprender, tá? O nível dele é sempre muito alto, isso é muito bom. Você tem costume a ser feliz na New Life, viu? Você tem costume a ser feliz na New Life. Vem aí, nosso presidente. Bem-vindo, nosso presidente. Uma honra. Bem-vindo. Tá os dois aí. E então eu sou muito grato por isso, grato pelo momento. Eu acredito que Deus une mais do que pessoas, mas une principalmente propósito. E quando a gente fala de propósito, muita gente fala, né, sobre isso. Propósito aqui e tal. E às vezes as pessoas não têm noção do que se trata isso, né? Não tem noção do que é. E acaba que as pessoas vão ouvindo e outras pessoas falam disso. Eu tô vivendo meu propósito. Só que, gente, viver o propósito é principalmente, são vários fatores, eu não vou adentrar isso, mas é principalmente quando você está se dedicando a algo que você sente prazer em trabalhar. Você não trabalha apenas pela necessidade, mas ele torna um hobby para você. E tem uma das coisas que eu passei a estudar muito nos últimos anos, foi a respeito de liderança. Falar sobre liderança. Li muito livro sobre isso, não li todos que eu quero, ainda não estudei aqueles que eu quero, estou me dedicando a isso. Mas quando você passa a estudar sobre liderança, você percebe que quanto mais você estuda, mais você tem para estudar. Quanto mais você aprende, mais você tem para aprender. E sabe o que é uma das coisas que eu acho extremamente importante? É que o líder ele precisa ser principalmente para fora. Ele precisa entregar aquilo que ele sabe. Ele precisa transbordar na vida de outras pessoas. E assim como você pega uma lista de papel e você começa a colocar o nome de pessoas. Vou falar com essa pessoa, vou falar com essa aqui também, vou falar com aquela outra. E você começa, a gente aprendeu isso, né? Tira só da cabeça, uma lista de cabeça não funciona, esqueça isso. Você tem que transmitir essa lista para o seu papel. Você vai dando espaço para o teu cérebro trabalhar, para que você adquira novos contatos, você adiciona lá. E isso também serve para a liderança, isso também serve para o conhecimento. Quantas pessoas você conhece que é formada nisso, naquilo e naquilo outro, e você diz... mas e aí, cara? Cadê a ação? Cadê o resultado? É assim ou não é? E, gente, isso é um estudo que a neurociência faz há anos. O porquê as pessoas obtêm tanto conhecimento e nem sempre elas colocam em prática aquilo que elas têm como conhecimento. Porque, gente, muitas vezes o nosso ensino acadêmico, ele ensina a gente de forma teórica. Mas ele não ensina a gente como equilibrar nossas emoções para colocar isso na prática. E assim ou não é? Você sabe, só que você às vezes não consegue colocar em prática. E aí você nunca se perguntou, cara, por que eu não estou ainda exercendo isso aqui? Isso é uma percepção. E isso é o primeiro ponto de liderança. E claro, para a gente dar início, eu queria te convidar a abrir teu coração, a você se permitir. Talvez algumas coisas que eu vinha falar aqui, Luciano, isso aqui eu já sabia, ótimo, maravilha. Só que eu sempre digo que quando a gente sabe sobre um treinamento, é bom que a gente tenha sempre o pensamento do copo meio vazio ou meio cheio, você vai escolher. E aí você se permite talvez a aprender algo que você ainda não aprendeu. Ou melhor do que isso, você lembrar de algo que você aprendeu, mas que você não está ainda conseguindo colocar em prática. Tá? Eu quero compartilhar a tela com vocês, porque eu sei que tem algumas pessoas que são mais visuais. Né? Eu sou visual, né? Eu consigo pegar mais quando eu vejo. Minha tela está aparecendo para vocês, tá, né? Liderança intencional. Eu tenho pouco tempo, porque eu pretendo ser objetivo para que você não fique pensando em outras coisas. Não fique um pouco, não sei o que, vou tomar água, vou no banheiro. Não, se mantenha aqui, coloca um copo de água do teu lado, se puder, pega um papel e caneta, anota isso. Né? A neurociência ela fala que quando você escuta e treina algo e você não anota, amanhã você só vai lembrar em média 13%. Depois de amanhã você não lembra mais nada. Então é melhor você confiar na ponta de um lápis do que numa grande memória, tá? Então anota, para que no final também, se você quiser, fazer perguntas, ok? Então vamos lá. O que é a liderança intencional? Primeira coisa, gente, você precisa intencionalizar a tua liderança. O que é isso, Luciano? O que é isso? É mostrar realmente para as pessoas que você está liderando. Não é aquele fato, vou liderar aqui na surdina, calado. Gente, ninguém cede líderes que eles não estão em movimento.
As pessoas seguem pessoas que elas se movimentam, que elas estão buscando algo, que ela tem uma visão clara, segura e honesta. Então, quando você inicia um negócio, que você parte para apresentar outras pessoas, para que outras pessoas conheçam o teu negócio, para que você crie parcerias, uma coisa é clara, você precisa ser seguro naquilo que você faz, você precisa ter uma visão muito clara daquilo que você quer, e terceiro, você precisa ser uma pessoa em movimento. Não existe líderes que lideram apenas na teoria ou de forma teórica. Não existe esse tipo de liderança. Esse tipo de liderança a gente teve na escola, né? Onde a gente tem professores que nos ensinam de forma teórica, mas não de forma prática, como a gente colocar isso em ação e gerar resultado. E aí, preste atenção nisso aqui. Quem controla as perguntas, controla o foco. Quem controla o foco, controla as ações. Quem controla as ações, controla os resultados. Não sei se você pegou, mas quando você controla e você determina aquelas coisas que estão ao seu controle, você sim consegue controlar a tua meta. Talvez você não consiga controlar o seu resultado, só que através de números, sim, você alcança esse resultado. Esse é um ponto. Segundo ponto, você não precisa, uma vez que você decidiu se tornar uma pessoa líder, líder da sua vida, líder das suas disciplinas, líder dos seus desejos. Quando você se torna essa pessoa que você determinou, tá? Esse mês eu vou sem dúvida trabalhar e vou vender uma média de R$1.000. Ou esse mês eu vou sem dúvida trabalhar e vou patrocinar 3 pessoas. Esse mês, sim, eu vou produzir um pouco mais, vou estudar mais um pouco de produto e com certeza vou alcançar mais pessoas nos meus encontros, no 1 a 1, no guardanapo, tudo isso. Isso se chama controle. O teu controle, o que ele abrange? Está presente, por exemplo, no Clube do Livro, 6h30. Está no seu controle, ok? O celular não despertou. Gente, está no seu controle. Não importa se o celular despertou ou não. Está no teu controle. É uma determinação sua. Segunda coisa, você determina se você quer estudar sobre o nosso café. Está no seu controle também. O que talvez não esteja no seu controle, a gente vai falar disso, é se a pessoa vai entender ou não o teu negócio. E aí eu poderia dizer para você, até isso está no teu controle. Sabe por que está no teu controle? Porque quando você apresenta um plano, faz uma caseira, e alguém não fecha negócio com você, você não tem que se perguntar, que pessoa sem visão. Não é essa a pergunta que você tem que fazer. Você tem que se perguntar em que eu posso melhorar para que a próxima eu feche negócio. Quando a gente entende e a gente tem consciência de onde eu estou e para onde eu quero ir, gente, você passa a ouvir melhor, perceber o ambiente que você está atuando, logo você consegue fazer perguntas que são mais interessantes àquela pessoa e que vai entregar o que aquela pessoa realmente ela quer. Perceba isso? Então, se eu pudesse falar algo para vocês, em primeiro lugar, Luciano, o que é que um líder ele faz? Percepção de ambiente. Escuta as pessoas. Ele percebe o que ele precisa fazer para aí sim ele dar o próximo passo. Por que isso aqui é importante eu entender? Porque, gente, às vezes você está numa posição de liderança e às vezes a tua equipe não te vê como líder, independente do que você faz. Eu tenho uma empresa e eu tenho vários funcionários. Mas, peraí, os meus funcionários me veem apenas como chefe ou eles me veem como líder? Qual empresa vocês acham que produz melhor? Alguém que tem um líder ou alguém que tem um chefe? O que vocês acham? É comprovado, tá? É comprovado. Tem estudos que é isso. Depois eu falo pra você que tem um livro que fala sobre isso também. Existe um estudo. Que pessoas que batem metas de forma operacional, elas são 100% ou 70% motivadas por quanto ela ganha. Porém, pessoas que fazem um trabalho mais cognitivo, que elas exigem de criação, de pensamento, de estudo, elas não são motivadas por dinheiro. Existe um estudo que comprova isso. A gente acha que todo mundo tem um preço, né? Que vai botar o preço, a pessoa vai se motivar. Gente, não é apenas isso. A gente tem que entender e deixar claro qual o motivo e razão pelo qual você faz o que faz. E o líder ele precisa perceber isso. Então, quando eu me torno líder do meu negócio, as pessoas não me olham mais como chefe.
Elas me olham como uma inspiração. Ela olha o seu comportamento e, gente, perceba, qual o tipo de liderado que você quer ter na sua equipe? Lembra que a tua rede, ela pode ser o seu espelho. Por que ela pode ser, e eu não estou afirmando que ela vai ser o seu espelho? Porque vai ter pessoas ali abaixo, abaixo não, tá? Tira essa palavra do teu dicionário. Vai ter pessoas na tua organização, no teu negócio, que elas vão se desenvolver e você vai ficar estagnado, porque você acredita que você é apenas um gerente de rede, que você acredita apenas que você é um chefe, tá? Então, quando você se coloca numa posição de líder, eu tenho 50 funcionários, mas eu pago a ele. Lembra, o que motiva as pessoas a fazer o que elas fazem com qualidade não é o quanto você paga ela, é da forma que você lidera e inspira elas. Ponto. Segunda coisa, clareza de propósito. As pessoas se movem quando entendem por que estão se movendo. Segundo, John Maxwell, ele fala assim, ó, pessoas compram o líder antes de comprar a visão. Olha a importância do posicionamento. Pedro Calabrese, um neurocientista, eu sou fã dele, brasileiro, ele fala o seguinte, e ele explica o cérebro precisa entender significado para gerar motivação. Qual o significado de eu me colocar em movimento? Qual o significado de eu me colocar em ação? Isso é como o nosso cérebro ele trabalha. Por isso que a gente estuda muito sobre alguns livros que ele fala sobre mentalidade, sobre emocional, sobre você falar palavras motivadoras, porque você está treinando o teu cérebro para isso. Entende? Então, se você fala assim, eu não vou conseguir, o teu cérebro entende como uma total verdade. E não vai conseguir. Mas eu vou conseguir. O teu cérebro vai entender que você vai conseguir. Então, o que é um líder eficaz? Deixe claro. Para onde o grupo vai, por que isso importa e como cada pessoa é importante em participar daquele negócio. Vamos entender isso aqui de uma forma que a ciência ela fala muito sobre. Clareza do problema. Vê se você se encaixa nisso. As pessoas agem quando percebem claramente o problema que possui. Se o problema não estiver claro, o cérebro não motiva a mudar. Vamos lá. Eu já li alguns livros, eu acho que algumas pessoas já aqui também, que ele fala muito sobre que o principal problema pelo qual a pessoa ela estagna, ela trava. Tem um. Quem sabe? Tem um problema. Sabe qual é? É o orgulho. Pra mim, no meu ponto de vista, depois que eu entender isso, velho, eu mudei o jogo. Sabe quando você diz assim, virei a chave? Sabe quando fez sentido? É quando você entende o seguinte, que o orgulho, ele te trava de dar o próximo passo. Você está em um ambiente, ou você está em uma posição que você está sendo beneficiado, seja no teu tradicional, seja no negócio de marketing de rede, não importa. E aí vem um livro e você não consegue absorver porque você entende que isso aqui é muito superficial. Te travou. Um líder, ele fala assim, cara, lê esse livro, escuta esse áudio, aí você não faz isso. Te travou. Por quê? Não faz. O orgulho. Você às vezes não dá o próximo passo porque o teu líder aconselhou, né, ou enfim, o teu amigo te aconselhou, a pessoa que mentoria te aconselhou, você não dá o próximo passo. Né? Você entende que aquilo que você já sabe já é o suficiente. E aí você não anda. E aí quando você deixa claro onde você está, você fica numa posição que a todo momento você pode se melhorar, ou você pode se moldar. E gente, é o melhor posicionamento para crescimento. Quando você se coloca num lugar de humildade. Eu vou ouvir aqui. Você pode filtrar talvez o que algumas pessoas falam, outras você não pode entender tudo com absoluta verdade. O próprio apóstolo Paulo, né, quando a gente vai ler a carta de Coríntios, ele diz, quando você ouvir algo, saia um pouquinho, examine, estude sobre. Não é porque eu ouvi o que a pessoa falou que eu já vou entender isso com absoluta verdade. Eu pego o histórico do livro, o histórico da pessoa, se ela teve resultado, ela sabe me levar até esse resultado. Faz sentido? Então, qual é a clareza de problema que eu tenho que ter? Olha só, estou cansado. É fraco, você ainda não entendeu. Mas se você disser, estou sem energia todos os dias e isso está afetando o meu trabalho, aí sim o problema ficou claro. Quando você tem clareza disso, é mais simples de você mudar. Você precisa definir, tá? Então, tenha seus pensamentos, tenha a decisão, não deixe apenas outras pessoas tomar a decisão por você. Nunca subestime sua inteligência ou superestime a inteligência de outra pessoa.
E ainda, aqui onde é que eu coloco? Para a gente trazer pessoas de um nível maior que o nosso, que por muito tempo, eu estava falando com o Jupiara sobre isso essa semana, e gente, isso aqui é importante que eu vou falar, tá? Na mentoria de Elite 600, o Jupe, eu tenho certeza que vai falar muito sobre isso. Um dia, eu me perguntei assim, cara, como é que eu posso trazer pessoas mais elevadas do que eu, que ganham mais dinheiro? As pessoas que têm a network que eu quero ter. As pessoas que são facilitadoras para abrir mercado, abrir negócio. Como é que eu posso trazer essas pessoas? Gente, a gente atrai as pessoas pelo nível que a gente é. Ou melhor, aquilo que a gente mostra ser. Então, de que forma eu me aproximo dessas pessoas? De que forma eu abordo essas pessoas? Como eu me visto, como eu me comporto, como é que eu me aparento nas redes sociais, como eu posiciono o meu ambiente. Percebem isso? Gente, isso faz diferença sim no teu negócio. E aí você consegue trazer um cara mais elevado, tá? Socialmente aí na tua cidade, eu vou falar disso também. E essa pessoa consegue, de uma hora para outra, trouxe 20, 30 pessoas, nunca fez marketing de rede, mas é uma pessoa que ela é benquista, tem credibilidade e ela tem uma network forte. Mas você não tinha, mas estava na lista de contato dela. Mas eu não consigo, eu só vou conseguir essa pessoa quando eu comprar um carro. Gente, eu pensei isso. Aí comprei um carro, não consegui trazer a pessoa. Aí eu disse, não, quando eu fazer a minha primeira viagem de cruzeiro eu consigo. Fiz a viagem, postei, adivinha? Não trouxe. Aí, não, quando eu fazer uma viagem internacional, aí sim, aí essa pessoa vai vir. Aí eu fiz a viagem internacional. Adivinha se eu cadastrei? Não, pô. Porque essas pessoas de nível mais elevado, elas não estão preocupadas apenas com quanto aquilo que vocês estão ganhando, mas aquilo que você representa. Posicionamento. O que você faz, ele fala mais alto do que simplesmente só aquilo que você fala, ou aquilo que você mostra que você faz. Entende? Isso é nítido, gente, isso é transparente, as pessoas vão enxergar. Ah, Luciano, mas como é que eu melhoro minha comunicação? Primeira coisa, leitura. Acredite, gente, eu fiz curso de comunicação. Aprendi, claro, vou dizer, eu aprendi sim, fiz curso de oratória, aprendi pra caramba. Só que, onde é que essas pessoas têm a fonte? Em livros. Você baixar lá o YouTube, liderança, ela tem atitude. Vai lá no YouTube, como eu me comunicar melhor? Oratória, como eu melhorar a minha dicção? Tem lá, pô. Tem no YouTube. Às vezes eu preciso de um material. Aí, o que o líder faz? O líder não é aquele que vai buscar primeiro o líder dele. O líder é aquele que exerce as ações dele procurando primeiro resolver antes de ir até o líder dele. É assim ou não é? É comportamento de liderança. Então, eu faço um grupo pessoal e direciono todo o meu material para lá. Correto? E quando o meu liderado precisa, já tenho aqui. E aí, o que eu faço? A mesma coisa com ele. Fulano faz um grupo pessoal. Gente, são detalhes só, tá? São detalhes. O que eu estou falando para você? Que a forma... Anota essa frase. A forma que você faz uma coisa é a forma que você faz todas as outras coisas. Uma vez eu ouvi de um líder que, para mim, eu nunca esqueci isso. Nunca esqueci. E sabe aquelas frases que você chama frase de efeito, que você nunca esquece? O nosso cérebro ele explica isso, tá? A neurociência ela diz que é forte impacto emocional. Quando você ouve algo que impactou, você nunca mais esquece. Seja uma tristeza, seja um dia muito de alegria, ou seja uma frase que, fez sentido. E sabe que quando eu ouvi isso, ele disse assim, Luciano, a tua organização dos teus negócios, ele começa pelo guarda-roupa. Como é que está organizada as tuas roupas? Olha que interessante. Isso não é interessante? É a sua casa, o seu ambiente que você vive. Se o teu ambiente ele não é o mais confortável, não tem que ser o melhor, tem que ser o mais confortável e organizado. Quando você começa por aí, pode ter certeza que as outras coisas começam a se organizar. É assim ou não é? Aí eu volto à frase, porque como você faz uma coisa, é a forma que você faz todas as outras coisas. É a mesma importância. Mesma importância. As pessoas não são medidas pelo diploma, mas pelo que pensa e se comporta. Quer uma comprovação disso? Pode pesquisar depois. A Google, recentemente, ela abriu para recrutar novas pessoas para o negócio dela. Gente, a Google, ela não recrutou pelo diploma.
Ela recrutou pela capacidade de criação daquela pessoa. Eu quero fazer algo, mas eu não estou conseguindo. Você já parou para pensar que se você está em ação e não está conseguindo é porque falta alguma coisa? Já parou para pensar nisso ou não? Lembra? Eu volto de novo. Líder, ele precisa perceber. Ele precisa estar com a mente dele confortável para que ele perceba. Peraí, o que falta em mim que tem naquela pessoa que ela alcançou e eu não? Eu sei que, gente, existe um conjunto para isso. Mas principalmente começa em nós. E aí a Google foi e começou a recrutar pessoas. Só por capacidade de criação. Gente, por quê? Sabe por quê? Vou te falar. Há alguns anos, pode pesquisar isso depois. Martin Luther King, ele juntou um estádio de futebol e várias pessoas parou para ouvir Martin Luther King e para ele falar sobre uma coisa. I have a dream. Eu tenho um sonho. Ele parou para falar sobre isso. Aí eu te pergunto, se a gente fosse parar hoje, eu, você, parasse para contar a história para 10 pessoas, 20 pessoas, quantas pessoas ficariam durante uma hora ouvindo sua história? Isso é interessante, né? Aí eu vou te explicar o porquê. Sabe por que as pessoas pararam para ouvir Martin Luther King? Porque ele se tornou uma pessoa relevante. Ações que geraram movimentos, que geraram resultado. Martin Luther King, ele assumiu um papel de líder, atitude. Ele não esperava o líder dele, ele ia, ele fazia, ele se posicionava. Não era quando tem um grupo, eu não sei se é assim com você, mas tem um grupo de 10 pessoas. Quem vai ser o líder desse grupo? Você nunca levanta a mão, por quê? Você tem que ser essa pessoa. E quando você começa a exercer resultado, gente, infelizmente, Deus olha o teu coração, mas as pessoas olham as tuas ações, pô. Olha o teu resultado. As pessoas compram você pela sua relevância. E quando está a relevância? No que você faz. No teu resultado. Nas coisas que você fala. Como você se comporta. Entende? Então, ó, anota isso. Humildade para ouvir. Humildade para ouvir. E firmeza para colocar em prática. Líder precisa disso. Se torne relevante pelo aquilo que você faz e não apenas pelo que fala. Como as pessoas te vê, não define... Ah, isso aqui é muito forte. Eu poderia fechar o treinamento, eu não sei quanto tempo eu tenho já. Era pra gente fazer 1 hora. Eu poderia fechar com isso aqui, ó. Como as pessoas te vê, não te define quem você é. Não define quem você é. Mas como você vê as pessoas, sim, define quem você é. Quem entendeu? Digita aí um joinha pra quem fez sentido dessa frase. Vou repetir. Como as pessoas te vê, não define quem você é, mas como você vê as pessoas, sim, define quem você é. E aí você tem que ser a mesma pessoa para ouvir uma pessoa na rua que te para, bem como você tem que ser a mesma pessoa para ouvir a pessoa mais rica da tua cidade. Você tem que ser a pessoa que vai conversar tete a tete com essa pessoa que é a mais humilde da tua cidade, ouvir ela e gente, às vezes a gente tem que ter a humildade de baixar um pouquinho a nossa inteligência para a gente conversar com ela, para poder ela se fazer entendida. E às vezes a gente vai ter que estudar mais um pouquinho para a gente conversar com a pessoa mais importante da cidade. Lembra que para a gente sentar em lugares mais elevados, além da relevância, a gente precisa ser merecedor. Tá? O Jihun, ele fala aquela frase que é muito, eu nunca esqueço, ela é muito famosa, né? Ela diz que, anota aí também, se você nunca viu essa frase. A vida, ela não paga pelo merecimento. Ou melhor, a vida não paga pela necessidade. Ela paga pelo merecimento. Se ela pagasse pela necessidade, não existia pobreza. E aí eu já parto para uma esfera. Aí eu penso, gente, eu tenho propriedade para falar disso, que eu sei de onde eu vim, tá? Um dia vocês vão ver a história, eu sei de onde eu vim. E sabe o que eu entendi? Anota isso aí que vai entrar em colapso na tua mente. Anota aí e depois pesquisa, tá? Para mim, o que mais existe não é pobreza financeira. É pobreza mental, que leva à improdutividade. Para mim, riqueza é produtividade. Pobreza é improdutividade. O que eu provo? Provo também. Vai lá no bairro mais popular da tua cidade, subúrbio, né? Conhecido como subúrbio. Toda hora que você for lá, tem alguém na porta conversando e olhando a vida dos outros. Sim ou não? Toda hora. Você chega lá, vai mostrar o plano ao João. Aí tem uma senhora sentada na cadeira. Aí você fala assim, o João mora aqui. Ó, mora. E daqui a pouco, às 7h32 e 35 segundos, ele tá chegando. Ela sabe tudo, pô. Sabe se ele saiu de carro, se pegou o Uber. É ou não é? As câmeras da rua, né? O Big Brother na rua.
Aí vai lá no bairro de Rico agora. Aí quando eu ia no bairro de Rico, né, lá em Caruaru, Maurício Nassau, eu disse, vixe, eu não quero morar aqui não, é muito esquisito. Porque nunca tinha ninguém na rua, pô. As pessoas estão sendo produtivas. Faz sentido ou não faz isso? Pobreza, riqueza, produtividade e improdutividade. Gente, eu poderia fechar isso aqui, né? Eu poderia fechar, porque eu acho que é o suficiente. Mas eu queria trazer isso aqui para vocês. Todo líder, ele precisa ter aproximação com seus liderados. E seus liderados com você. Porque isso aqui é importante. Tá? Não é o fato que a tua liderança, ela precisa estar... E aqui eu quero te colocar, todos vocês, eu não quero te colocar numa posição apenas de liderado. Se você tem rede ou não, se é o primeiro negócio da sua vida ou não, entenda isso de uma vez por todas. Você é o líder da sua vida, você é o líder do seu negócio. Tudo, a partir de hoje, o que vai ser produtivo ou improdutivo, vai partir de você. Tudo, entenda isso. Tem essa posição de liderança. Quando você tem essa posição de liderança, e aí você vai se achegar ao seu liderado, e você vai ser honesto com ele. Cara, o que eu preciso melhorar para gerar mais resultado? Aí a primeira pergunta que você vai fazer inteligentemente é o quê? Você está participando do Clube do Livro? Desenvolvimento. Não tá. Começa a participar. Daqui a 30 dias você volta com essa mesma pergunta. Ou você vai fazer com certeza uma pergunta melhor. É isso, gente. Porque quando você recebe uma crítica ou um aconselhamento, o que for, você não tem que se perguntar ou devolver a pergunta. Você tem que começar a refletir sobre. Porque às vezes a pessoa ela pode não saber aquilo que você está passando. O teu líder pode não saber. Mas ele sabe aquilo que ele vê que você faz. Por isso que ele te aconselha como aconselha. Então, princípio básico de um líder. Princípio básico de um líder. Honestidade. Exemplo. Respeito. E aí, respeito mútuo. Interesse no crescimento do próximo. Eu acho que no marketing de relacionamento, uma das coisas que mais tem respeito é no marketing de relacionamento. A gente treina, né? Isso nas pessoas. Ser direto e nunca mentir. Ser proativo em fazer e ensinar. E buscar conhecimento. Aí você precisa fazer um checklist. Desses aqui, qual a tua melhor qualidade e o que é que te falta? Faz aí um checklist. É você, tá? É você e aquilo que você faz. Com certeza ele vai te dar aí um laudo. Então, liderança. Saber fazer perguntas e entregar uma direção clara. Em vez de vai, vamos. Gente, isso aqui é muito prático, né? É muito prático aqui. Vai lá fazer? Não é sobre isso. Vamos fazer. Gente, tá fazendo sentido pra vocês? Digita aí um joinha, só pra mim saber. Perfeito, perfeito. Ó, tô acabando, tá? Eu sei que eu já estourei o tempo. E a gente precisa ser pontual. Também é uma qualidade de um líder, pontualidade. E aí eu vou dar o desconto... Hein, Carla? Vou dar o desconto aqui dos depoimentos, tá? Vou dar o desconto do depoimento. Pode ir, meu irmão. Pode ir, porque assim, de verdade, quem realmente quer crescer, pô, alguns minutinhos sentado aqui, você tá entregando o seu melhor pra gente. Entendeu? Então a gente tem que ser grato e ficar aqui mesmo, sentado e anotando para que a gente possa mudar os nossos resultados. Perfeito. Então não tem isso, eu tô passando de tempo não. Não sei se o cara concorda comigo, mas eu sou dessa escola aí, fazer o que tem que ser feito, sempre estar aqui para aprender, para realmente, se você não gosta de onde você tá, para você pegar isso aqui, colocar em prática e mudar a tua realidade. Então gratidão Luciano e Matt Fischer. Boa. É quem verdadeiramente quer mudar. Perfeito, Carla, perfeito. É bom ter uma terceira pessoa, tá vendo? Percebe, gente, o poder da terceira pessoa? Obrigado, Carla, por isso. Gente, teve gente que entrou agora, a gente tá falando sobre liderança, tá bom? Então vamos lá. Olha um ponto aqui interessante. E aí você precisa praticar isso, tá? Se você já apresenta, eu já vi algumas pessoas fazer isso. E eu digo, ó, tá na liderança também, tá? Você aprende isso em liderança. Eu não tô fugindo do assunto, não. É em liderança. Então, quando você está apresentando, fazer uma caseira, você precisa sentir o seu ambiente. Lembra lá que o líder ele é percepção? Ele precisa sentir. Se a tua turma lá estiver conversando muito, perceba, o que você está falando está fazendo sentido ou você está apenas enchendo linguiça? É nessa palavra, tá? Por quê? Você precisa ser, de novo, produtivo. O que é que a riqueza traz? Produtividade. Ok?
Então, quando você percebe o teu ambiente, você percebe também se você está saindo do horário ou não. Quando é que você está saindo do horário? Quando as pessoas estão inquietas, elas estão agoniadas, elas estão apressadas. Aí você precisa ter essa sabiência e você perceba, peraí, opa, o que eu não entreguei que eu preciso entregar na próxima. Perceba isso também. Gente, você falou demais, foi muito prolífico, até porque líder também, ele precisa ajustar o quanto ele fala em uma conversa. Entendeu, liderança? Você precisa ajustar. E quando é isso, Luciano? Você precisa treinar essa sua comunicação. Porque às vezes você é muito prolífico, fala muito, a pessoa não entendeu nada, e aí ela não fechou o negócio contigo por isso. Porque não fez sentido. Entende? E aí, o que eu preciso fazer, Luciano, a partir de agora? Perceber. Gente, eu estou repetindo propositalmente, tá? Você precisa perceber o teu ambiente. Você precisa olhar para as pessoas. Você precisa ouvir as pessoas. Dica, já que eu estou falando disso. Quando você está em uma caseira, você sabe o nome de todas as pessoas que você está falando? Não sei. Procura saber. Lembra que o líder ele tem atitude? Se tiver um quadro, anota um nome. Você não vai perguntar novamente o nome da pessoa. Anota o nome da pessoa. E se você esqueceu, não pergunte de novo. Isso passa para a pessoa no subconsciente. Ele não tá com atenção naquilo que eu falo. Tudo que a pessoa fala é importante. Então você não interrompe como uma pessoa fala, e quando a pessoa te interrompe, você para de falar. Pegou a visão? Liderança, comunicação, tá? Isso faz parte do teu negócio, sim. Então, o que o líder faz? Eu não gosto de ligar para as pessoas, não gosto de convidar a pessoa, mas faz parte do meu negócio? Atitude. Eu não gosto de apresentar plano todos os dias, vou fazer 1 a 1. O que é 1 a 1? Você e o seu prospecto. O que o líder faz com a atitude? Ele vai apresentar porque faz parte do negócio. Produtividade e improdutividade. Sou produtivo todos os dias. E aí, o que o líder faz? Chega assim para lá, para o Miguel. Miguel, o que tá precisando? Fala aí em quem a gente pode melhorar. Aí você, gente, olha só. Eu aprendi isso com o Gil Piara. E, gente, isso é muita verdade. É muita verdade. Sabe quando a pessoa ela não está na mesma frequência? É simples demais. Faz uma pergunta. Ou deixa ela fazer a pergunta. Você já entendeu se ela está ouvindo áudio, se ela está treinando. Você entendeu se ela está lendo um livro ou não. Porque independente do teu nível de pergunta, lembra disso, anota aí. Não existe perguntas bobas. O bobo não faz pergunta. Então você precisa fazer pergunta. Ponto. Então, quando você vai fazendo pergunta, você vai captando mais informação. Quando você capta essas informações, teu nível de perguntas se torna mais elevado. E qual o nível de perguntas mais elevado, Luciano? Aquele que gera o detalhe do teu movimento. Então, por exemplo, você faz lá a pergunta, cara, como é que eu faço para fechar? Percebe que isso é uma pergunta muito ampla? É ou não é? O que eu faço para fechar depois que eu apresentei o plano? Eu faço o que agora? É muito ampla. Então, se você está se fazendo essa pergunta, meu conselho, o Clube do Livro, áudio. Segunda pergunta para alguém que já está fazendo isso, já está se exercitando mentalmente, já está buscando conhecimento. Qual a pergunta dela? Qual a melhor pergunta que eu faço para o meu prospecto quando eu estou fechando negócio com ele? Ela já está sendo mais específica. Faz sentido ou não? Ou seja, como é que eu faço para fechar é diferente de qual a melhor pergunta que eu uso. Onde é que entra o meu produto na hora que eu estou apresentando meu negócio? O que eu estou tomando com a pessoa quando eu vou bater um papo? Estou sendo específica, liderança, é atitude. Eu estou tomando o meu produto ou estou tomando um produto que é vendido lá no negócio de outra pessoa? Entende? Então isso faz diferença. Então, quanto você gostaria de ganhar mais? Algo impede você de se dedicar mais? Gente, é isso. Isso é atitude de liderança. Então, você passa a treinar mais. Quando você treina mais, você passa a ouvir mais e não a falar mais. É o contrário, né? Porque quando você fala, você já não fala muito. Você já fala o suficiente para entregar qualidade. Quem pegou isso aí? Entende? Você muda, você já entrega. Então, se tem uma pessoa aqui que você diz assim, Luciano, eu não consigo ter resultado nos meus negócios porque eu só tenho 2 horas por dia. Aí eu volto. Não é o quanto de tempo você tem, é a qualidade que você comprime nesse tempo. Entende? E aí, segundo ponto, você precisa identificar se você está treinando a tua equipe para ser liderados ou está treinando a tua equipe para ser líder.
O Clube do Livro, sabe o que ele faz? E os áudios, ele treina você para se tornar líder e não liderado. Aí eu te pergunto, o que você veio para ser? Mais um no meio da multidão ou ser aquele que vai fazer diferença em meio à multidão? E aí? Você já parou para se perguntar isso? Você precisa se perguntar, gente. Tem que ter essa constância. Uma vez, primeira vez que eu fui dividir palco com o Roberto, acho que ele não está aqui, mas se ele tiver, ele vai lembrar. E eu disse assim, Roberto, mano, me diz uma coisa, Robertinho, pra quem conhece assim, eu disse assim, velho, me diz aí, o que eu faço, porque na próxima eu quero dar um evento, fazer uma palestra do nível que você fez. Aí sabe o que ele fez, Carla? Ele começou a tirar livro por livro da bolsa. Tirou um, tirou outro, tirou... Tá, eu tô lá. Só na bolsa dele tinha uns 8 livros. Só na bolsa. Não falou mais nada. Falou isso. E é aí que ele ficou me martelando. E aí, eu não entendi como uma resposta, entre aspas, ignorante. Percebe que a gente também precisa exercitar o nosso ouvido? Percebe que a gente às vezes precisa ouvir o que a gente não quer pra gente colocar em ação aquilo que a gente quer? Então, ouvir é um processo mecânico referente ao sentido da audição. É além da sua vontade, a não ser que tape os ouvidos. Você ouve qualquer coisa. O que é escutar, segundo a psicologia? Escutar é uma ação que depende da tua vontade em prestar atenção. Tentar entender o que está sendo dito, refletir e depois, assimilado o conteúdo, concordar ou não. Percebe a diferença? Ouvir, todo mundo ouve, escutar poucas pessoas. Você precisa decidir isso. Acordei, eu já passei por isso, tá? Eu lembro que o líder precisa ser honesto. Clube do Livro, terminou, o Piara leu, comentou, no final, disse, caramba, quem passou por isso? Não entendi nada. Disse, agora, José? Aí o cabo não acordou, não lavou o rosto, não tomou aquele café. Compra o nosso café, pô. Tu não tem um café pra tomar, por isso passa por isso. Comeu o café, despertei. Mas, gente, olha só. Vou fechar com isso, tá? E eu vou abrir aqui pra quem quer fazer alguma pergunta, aproveitando que o Ju tá aqui na sala também. Vou fechar com isso. Perceba algo. O que você está fazendo hoje, ele está determinando os teus resultados, ou o que está faltando é uma atitude para determinar o teu resultado. Resultado você vai ter, de todo jeito, seja bons ou não. Vocês com certeza viram aquela frase, né? A plantação pode ser opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Já ouviram, né? E eu digo para você que você, jogando a semente ou não, você está plantando. A diferença é que quando você joga a semente, você vai colher alguns frutos. E se você não jogar, aí é uma certeza que você não vai colher nada. Tá? Então, eu queria finalizar aqui para não ficar cansativo. E eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer, isso é importante. Ou o Jupe quer fazer algum comentário, e eu quero abrir aí para vocês. Fechou? Alguém aí? Alguém quer fazer algum comentário, gente?